Fala galera, professora Amanda falando, vamos dar continuidade ao estudo da geometria analítica e vamos entrar no tópico de posição relativa entre retas, tá bom? Quando a gente entra nesse tópico de posição relativa entre retas, vocês vão perceber que nós temos 4 posições em que duas retas podem estar entre si, tá bom? Mas antes de entrar nessas posições, eu quero lembrar com você essa equação de reta aqui. Ela vai ser super importante nesse estudo, tá bom? Lembra dela? É a equação reduzida da reta, tá bom? Então, aqui a gente tem y igual m vezes x mais n. Lembra desse m, como que eu chamava ele? Coeficiente angular. E esse n é o nosso coeficiente linear. Essa forma aqui de escrever a reta, a gente chama de equação reduzida. Lembra também que tinha equação geral da reta, né? Mas essa forma aqui vai ser um pouquinho mais interessante pra gente, porque aqui eu consigo logo distinguir quem é meu coeficiente angular. Na equação geral da reta eu não consigo fazer essa distinção de cara, tá bom? Então, eu queria que você lembrasse um pouquinho. Beleza. Vamos entrar, então, nas 4 posições relativas entre retas. As 4 posições que essas retas podem possuir entre si. A primeira delas é retas paralelas, tá bom? Então, eu tenho duas retas no plano cartesiano e elas podem estar de forma paralela, emparelhadas, né? A principal característica para isso acontecer é que as duas possuem a mesma inclinação. Lembram lá que inclinação, quando eu falava disso, eu sempre marcava aqui o ângulo que a reta fazia com o eixo x. Essa é a minha inclinação. E a inclinação da reta, a gente também fala que é nosso coeficiente angular, tá bom? Então, olha só o caso dessas duas retas RS. Eu tenho aqui o ângulo alfa. E aqui eu tenho aqui o ângulo beta. Como a inclinação dessas duas retas é a mesma, alfa é igual a beta. Portanto, o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. Então, essa daqui é a nossa primeira característica e mais importante para eu concluir que as retas são paralelas, tá bom? Coloquei aqui um exemplo para você de reta R e de reta S e já coloquei a equação na forma reduzida para você, tá bom? Olha lá, a reta R, y igual a 3x mais 2 e a reta S, y igual a 3x menos 1. Se eu for olhar e tentar distinguir qual é o meu coeficiente angular, lembra lá? Coeficiente angular é aquele que multiplica o x, ou seja, na reta R é o 3 e na reta S também é o 3. Coeficientes angulares iguais, pode ser que essas retas sejam paralelas. Por que a prof disse pode ser? Porque a gente também tem que analisar os coeficientes lineares. Lembra, no plano cartesiano, como que a gente descobriu os coeficientes lineares sem precisar olhar para a equação? O coeficiente linear era sempre a interseção da reta com o eixo y, tá? Então, é exatamente esse pontinho. Perceba que por mais que as retas sejam paralelas, os pontinhos aqui, ó, onde intercepta no eixo y são diferentes, tá certo? Então, elas devem possuir coeficientes lineares diferentes. É o que está acontecendo aqui, ó. O coeficiente linear da reta R é 2 e o coeficiente linear da reta S é menos 1. Então, tá aí nossa outra característica. O coeficiente linear da reta R tem que ser diferente do coeficiente linear da reta S. Então, essas são as duas principais características quando a gente fala de retas paralelas, tá bom? Coeficientes angulares iguais, tá certo? E coeficientes lineares diferentes. Belezinha? Vamos pro próximo? Próxima posição relativa é quando as retas são coincidentes, tá bom? Retas coincidentes quer dizer que uma reta está sobreposta à outra, tá bom? Uma está em cima da outra no plano cartesiano. Então, aqui eu desenhei para vocês, ó, a reta R igual a S, ou seja, uma sobreposta à outra, tá bom? Coloquei aqui um exemplo para você de reta. A reta R, y igual a menos 3x mais 6, e a reta S, 6x mais 2y menos 12 igual a 0. Se eu te perguntasse, sem o plano cartesiano, só olhando para as equações das retas, se eu te perguntasse, essas retas são coincidentes? Será que dessa forma como elas estão aqui, você consegue me responder de cara?
Se você olhar para essa daqui, tudo bem, você consegue dar uma olhada no coeficiente angular dela, porque ela já está na forma de equação reduzida. Mas essa daqui você não consegue me responder ainda. Então, a gente tem que transformar essa equação, que está na forma de equação geral, em equação reduzida. Lembra como a gente faz isso? A gente sempre isola o y, tá? Mas antes de a gente fazer isso, vamos fazer uma coisa, ó. Eu percebi que todos os coeficientes aqui são múltiplos de 2. Será que a gente pode simplificar? Pode. Na verdade, pode e deve, né? Para facilitar um pouquinho o nosso cálculo. Então, eu vou simplificar todos por 2, tá? Então, eu vou dividir, ó. 6x divididos por 2 vai dar 3x. Mais 2y divididos por 2 vai dar 1y. Menos 12 divididos por 2 vai dar menos 6, igual a zero. Agora sim, agora eu vou simplificar, desculpa, agora eu vou isolar o y, tá? Y igual, vou passar para o outro lado, os demais termos, sempre trocando de sinal. Vai ficar y igual a menos 3x mais 6. Pergunta, quanto vale o coeficiente angular dessa reta? Menos 3, espero que você tenha respondido isso. Vamos olhar para a reta R, quanto que vale o coeficiente angular? Menos 3 também. Opa, tá parecendo que elas são paralelas. Será? Lembra, ó, paralelas, mesmo coeficiente angular, mas a gente tem que analisar o coeficiente linear, tá bom? Olhe só os coeficientes lineares dessa reta R. 6 e 6. Interessante, faz muito sentido, porque se uma reta está sobreposta à outra, tanto a inclinação quanto o coeficiente linear delas deve ser igual. Então, aqui nós temos nossas duas conclusões. O M de R vai ser igual ao M de S, porém, o N de R também vai ser igual ao N de S. Então, toda vez que eu tiver retas coincidentes, elas têm que seguir a essas duas considerações aqui, tá certo? Belezinha? Fechou? Vamos para o próximo, então? Eu falei que eram 4 posições, né? Já estudamos 2. Faltam mais 2. Próxima posição é quando as retas são concorrentes. Retas concorrentes no plano cartesiano são quando as retas se encontram em algum ponto do plano cartesiano, tá certo? Eu vou determinar que esse ponto aqui, ó, de encontro se chama A, tá bom? Beleza, ponto A. Normalmente, em questões que envolvem retas concorrentes, ele vai querer muito que você encontre qual é esse ponto no plano cartesiano. Quais são as coordenadas desse ponto, tanto em x quanto em y, tá bom? Para você determinar isso, a gente vai fazer algo que você gosta muito de calcular, que é sistema de equação. Lembra dele? A gente colocava a chave, a gente vai repetir aqui as duas equações da reta, tá certo? E vai montar o nosso sistema de equação. Vou até colocar aqui, ó, resolver o sistema de equações. Você lembra disso? Se não lembra, tem que dar uma revisada lá, pegar alguns exercícios. Tem gente que gosta de resolver isolando x em uma equação, depois substituindo em outra. Tem gente que gosta de resolver por adição, que fica mais fácil, fica mais rápido. Vai do seu gosto, o que é mais fácil para você, tá certo? A partir da resolução desse sistema de equação, você determina quais são as coordenadas do ponto A, tá bom? Em x e em y, tá certo? Mas tem uma outra consideração. Toda vez que você vai encontrar retas concorrentes, a gente consegue perceber que a inclinação delas são diferentes, tá certo? Então, o coeficiente angular da reta R vai ser diferente do coeficiente angular da reta S. Essa é a única consideração que você pode ter ao iniciar um exercício. Você sabe que por não ser paralelas, por não ser coincidentes, por ser concorrentes, os coeficientes angulares vão ser diferentes, porque as inclinações são diferentes, tá certo? Então, muito importante essa consideração. Belezinha? Fechou? E última posição relativa entre retas são quando as retas são perpendiculares. Seguinte, as retas perpendiculares são também um tipo de retas concorrentes, porque retas concorrentes são duas retas que se encontram em algum ponto no plano cartesiano. E as retas perpendiculares se encontram em algum plano cartesiano, mas elas são um tipo de reta especial. Retas perpendiculares se encontram, mas quando elas se encontram, elas fazem esse ângulo aqui, ó.
elas se encontram em um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, é um tipo especial de retas concorrentes. Aqui, quando essas retas se encontram, esse ângulo aqui não é 90 graus, é um ângulo diferente. Aqui nas perpendiculares, sempre vai ser um ângulo de 90 graus o encontro entre elas, tá bom? E quando elas são perpendiculares, a gente sempre vai lembrar de uma consideração. A multiplicação dos coeficientes angulares das duas retas sempre tem que dar menos 1, tá bom? Então, essa é uma consideração que você tem que lembrar, porque você vai usar muito para calcular, tá bom? Então, retas perpendiculares, se eu multiplicar os dois coeficientes angulares das retas, tem que dar menos 1. Coloquei um exemplo aqui para você da reta R e da reta S, já coloquei a equação reduzida, tá? A reta R, y igual a 4x mais 1, e a reta S, y igual a menos x sobre 4 mais 5. Se eu só te desse essas duas equações de reta e te perguntasse qual é a posição relativa entre essas duas retas, você iria olhar o coeficiente angular, certo? O coeficiente angular da reta R é 4, e o coeficiente angular da reta S é, sabe me dizer? Você consegue enxergar ele? É menos 1 sobre 4. Você consegue enxergar o menos 1 aqui em cima, que não aparece? Tá, menos 1 sobre 4. Tudo bem, você me diria o seguinte, coeficientes angulares diferentes. A prof disse que quando os coeficientes angulares são diferentes, as retas são concorrentes. Tá bom, são concorrentes. Mas será que ela pode ser o caso especial de ser perpendicular? Não sei. Então, a gente vai ter que testar essa consideração. Eu vou pegar o coeficiente angular da reta R, que é 4... e vou multiplicar pelo coeficiente angular da reta S, que é menos 1 sobre 4. Vou colocar entre parênteses aqui, ó. Vou fazer essa multiplicação, ó. 4 vezes menos 1, menos 4. Sobre 1 vezes 4, 4. Fazendo essa divisão, menos 4 sobre 4 dá menos 1. Então essas retas entram no caso especial de retas concorrentes. Na verdade, elas são retas perpendiculares. Então, toma bastante cuidado com essa consideração aqui para você não esquecer na hora de você estudar, tá? Não me diga que elas são concorrentes. Elas são caso especial de concorrentes. Elas são perpendiculares, é bem mais específico, tá certo? Belezinha? Fechou os 4 casos? Relembrando, então, paralelas, coincidentes, concorrentes e perpendiculares, certinho? Beijos, até a próxima aula.